Aleluia, glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos nessa noite, Pai, porque o Senhor está aqui. É real a presença do Senhor neste lugar. Nós queremos te agradecer por esse dia, te agradecer pelo fôlego de vida, te agradecer porque nós estamos aqui reunidos como família do Senhor. E que o Senhor flua através de nós, Pai. Flua através das nossas vidas. Que nós saiamos daqui não conforme cada um entrou, mas nós podemos sair daqui da maneira que o Senhor quer. Nos transforma, nos restaura, nos cura nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Meus amados, a palavra que o Senhor colocou em meu coração nessa noite, no dia que Ele me deu essa palavra, Ele me deu uma palavra e uma história da Bíblia. E quando Ele me deu essa palavra e essa história da Bíblia, eu falei assim: Senhor, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. E numa manhã, em torno ali das 6 horas da manhã, quase 6 horas da manhã, o Senhor me disse: levanta que eu vou te dar essa palavra. E aí começou a fazer sentido tudo aquilo que Ele havia colocado em meu coração. O tema dessa noite é um tema que se tornou, vamos dizer assim, tão clichê. Tem tantas pessoas falando sobre isso. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu questionei essa questão com Ele. Mas tem tantas pessoas falando sobre isso, está se tornando algo tão comum de ouvir. E o Senhor me disse: é porque você não tem tamanha, você não tem noção da tamanha necessidade que as pessoas têm de ouvir sobre isso, de ser curado nessa área. Porque uma área é algo que, se você tiver certeza, se você tiver convicção, as outras áreas da sua vida pode até não estar da forma que você gostaria, mas você está bem. Você sabe quem você é. E a palavra dessa noite é identidade. Existe uma verdade esquecida por muitos de nós. Às vezes você está passando por tantas lutas, por tantas provações, por tantas adversidades, tantas dificuldades na sua vida, que às vezes nós esquecemos de uma verdade. E essa verdade, ela tem que estar cravada no nosso coração. Ela tem que estar enfincada no nosso coração. E que você, de maneira alguma, nem por nenhum momento você venha esquecer dessa verdade. Deus te conhece pelo seu nome. Não importa o que você está passando, Deus te conhece pelo seu nome. Ele te formou no ventre da sua mãe. Ainda quando a sua mãe não sabia que estava gerando um filho dentro dela, Ele já sabia, porque Ele colocou, Ele te escolheu, e hoje Ele te chama pelo seu nome. Hoje pela manhã eu estava brincando com a Larissa, falando assim: amiga, eu esqueço que você está grávida, porque não tem barriga ainda, né? Ela toda magrinha, eu esqueço que você está grávida. Mas mesmo que eu esqueça, Deus já conhece aquela criança pelo seu nome. Deus está formando cada pedacinho dele. Ele está fazendo tudo conforme Ele quer. Ele já sonhou com essa criança há muito tempo. Ele já sonhou com você antes de você vir ao mundo. Ele já te amou antes de você vir ao mundo. Nunca se esqueça dessa verdade. Quando o Senhor me deu essa palavra identidade e Ele me deu uma história, eu vou falar sobre o que é essa história, e você talvez vai se perguntar: puxa, realmente, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o Senhor me deu a palavra identidade e me deu a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. E lá no fim você vai descobrir por que dessa história.
E uma das palavras que o Senhor me deu foi crise de identidade. Crise de identidade. E eu falei, Senhor, crise de identidade. E na hora veio assim, vai no Google e analisa, pesquisa o que é uma crise de identidade. E pelo Google, crise de identidade é quando uma pessoa passa a questionar a sua identidade ou o seu lugar no mundo. Quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, qual o meu propósito, o que eu estou fazendo aqui. Geralmente, são essas perguntas que nós temos quando se passa por uma crise de identidade. E quais os sintomas que o Google me falou que uma pessoa que tem uma crise de identidade passa? Preste bem atenção nesses sintomas. Estafa mental, ansiedade, necessidade de isolamento, desânimo constante, pessimismo, insatisfação, alterações no apetite, sono desregulado e sentimento de incapacidade. Quando eu li tudo isso, eu fiquei chocada. E o Senhor falou, é exatamente esses sintomas que uma pessoa tem quando ela não sabe quem ela é em mim. Exatamente esses sintomas que uma pessoa possui quando ela não sabe quem ela é em mim. E eu te pergunto nessa noite, quem é você no Senhor? Quem é você no Senhor? Esses dias atrás, eu fui orar para uma pessoa veio conversar comigo, e ela me disse assim, Ana Paula, eu não sei mais o que eu faço. Ana Paula, eu tenho servido o Senhor por tantos anos da minha vida. Eu tenho feito tudo o que é correto, que aos meus olhos sejam corretos. Fiz tudo, faço tudo para não desagradar o Senhor. E parece que algumas áreas da minha vida não vai para frente. Parece que eu não consigo romper em algumas áreas da minha vida. E eu pude conversar com essa pessoa. E alguns dias depois, quando eu estava indo para o meu trabalho, eu me lembro que eu fui de casa até no meu trabalho orando especificamente por essa pessoa. E eu comecei a orar da seguinte forma: Deus, faça essa pessoa reconhecer o seu poder. Deus, se mostre para ela. Deixa ela te ver, deixa ela te reconhecer, deixa ela ver que valeu a pena ela ter sacrificado, ela ter renunciado tantas coisas por amor ao Senhor. Faz ela enxergar de fato quem é o Senhor. Essa era a minha oração. E naquele momento ali no meu carro, sozinha, eu e Deus, o Senhor disse, não, eu não preciso mostrar o meu poder para Ele, porque Ele sabe. Não, eu não preciso fazer nada para essa pessoa ter certeza de quem eu sou. Mas ela precisa saber quem ela é em mim. O que está faltando é ela saber quem ela é em mim. E eu pude me lembrar da história do irmão do filho pródigo. Quando nós vemos a história do filho pródigo, a gente só dá ênfase ao filho pródigo que saiu de casa, pegou toda a herança, dissipou toda a herança e voltou para a casa dos pais. Mas muitas vezes a gente esquece do irmão que ficou. Daquele irmão que não saiu da casa do pai. Daquele irmão que estava ali trabalhando, servindo, fazendo e acontecendo aquilo que ele tinha que fazer. Mas quando aquele irmão vê o seu irmão que foi embora, que abandonou, que pegou a herança, que fez tudo o que quis, aproveitou o mundo, quando aquele filho pródigo volta, aquele irmão se revolta. E eu posso te garantir que aquele irmão, nada mais, nada menos, teve uma crise de identidade. O irmão do filho pródigo teve uma crise de identidade. Não aceitou o fato
do irmão ter voltado para casa e recebido tanta pompa. Mas aquele irmão, ele não sabia de um detalhe. Quando você está numa crise de identidade, você não consegue ver nada além daquilo que você está passando. Tanto é que aquele irmão, ele não conseguiu perceber que o anel que simbolizava que ele era filho, nunca tinha saído do dedo dele. Que as sandálias que representavam que ele era um senhor, era filho de um senhor, nunca havia saído dos pés dele. Que as vestes deles não precisavam ser trocadas, porque ele não havia se contaminado. Mas ele não conseguiu perceber que ele tinha um banquete, que ele podia sentar na mesa com o pai e fazer todas as refeições, porque ele estava intrigado com uma crise de identidade. Ele não sabia quem ele era no pai. E talvez faltava para ele um pouco mais de relacionamento direto com o pai, para saber da posição de filho que ele ocupava. Quantas vezes nós duvidamos de quem realmente nós somos? Quantas vezes passa pela nossa cabeça que nós não somos filhos? Quantas vezes as circunstâncias estão tão difíceis para nós, não estão favoráveis à nossa maneira? É porque Deus não me ama? É porque Deus esqueceu de mim? É porque Deus não liga para mim? Ei! E nós começamos a questionar tudo isso, e quando nós começamos a questionar tudo isso, nós chegamos no ponto exatamente que o inimigo gosta. Um filho tendo crise de identidade. Vou repetir, um filho tendo crise de identidade. Amados, muitas vezes, Satanás, ele não vai pegar você e levar para o caminho do pecado, da prostituição, do roubo, do furto, da promiscuidade. Não. Muitas vezes, talvez ele não vai te levar por esse caminho. Mas se ele te deixar parado com uma crise de identidade, não reconhecendo quem é seu pai, já cumpriu o desejo dele para um filho. Porque parado, nós não vamos para lugar nenhum. Já viu aquela história, aquela frase? Quando eu não sei o que quero, qualquer coisa serve. Quando eu não sei para onde ir, qualquer lugar serve. E um filho de Deus precisa saber para onde ele quer ir, para onde o pai aponta para ele ir. E quando nós começamos a questionar, então, como filhos, tendo uma crise de identidade, começamos a questionar, vemos outras pessoas a cumprir os seus propósitos na terra, vendo outras pessoas a estarem numa posição de filhos, e nós começamos a questionar a nossa vida, a nossa identidade, nós começamos a ter aqueles sintomas que eu disse, de uma crise de identidade. Vou repetir: estafa mental, ansiedade, a pessoa começa a ter um coração ansioso, necessidade de isolamento, eu vou fugir de todo mundo, eu vou sumir da igreja, eu vou sumir dos meus líderes, eu vou sumir dos irmãos, eu não vou responder mais ninguém no WhatsApp, eu quero ficar sozinha. Desânimo, pessimismo, insatisfação, alterações no apetite, insônia e sentimento de incapacidade. E eu vim nessa noite para falar para você que você é filho de Deus. Você tem uma identidade e ninguém, preste bem atenção, ninguém pode mudar isso em você. Nem você consegue tirar isso de você. Eu, Ana Paula, nasci de um Dimas e da Maria Divina, que são meus pais. Eu posso, a partir de hoje, falar assim: eu não chamo mais meu pai de pai, eu não quero chamar minha mãe mais de mãe. Eu posso até ter essa posição, mas eu nunca vou deixar de ser filhos dele. Eu nasci filha, eu vou morrer filha. Eu estou acompanhando
uma ação eu estou acompanhando uma ação que chama de destituição do pátrio poder. Essa ação é quando a mãe, conjuntamente com seus filhos menores, eles pedem a destituição do pátrio poder. O pai deixa de ser pai. E é uma ação muito minuciosa, é uma ação complexa, é uma ação difícil, é uma ação que leva tempo. Porque em determinados casos de uma ação como essa, não todos, mas em alguns casos, ela é irreversível. Então, após uma sentença transitada em julgado, aquele pai deixa de ser pai. Mas há uma coisa que juiz nenhum pode tirar. Tem uma coisa que nenhuma sentença, que nenhum decreto, que nenhuma portaria, nada, absolutamente nada, pode tirar de uma pessoa. Aquele filho pode até ter uma assinatura de um juiz dizendo: ei, você a partir de hoje não é mais filho daquele pai. Olha, a partir de hoje você não vai receber a herança que tinha para você. Olha, a partir de hoje você não vai mais receber pensão alimentícia. A partir de hoje, se você quiser, nem o nome dele você precisa ter mais. O juiz pode até dar uma sentença como essa, mas ele jamais vai tirar daquele filho, ele jamais vai conseguir tirar daquele pai aquilo que está dentro dos dois, que é o DNA. Por decreto nenhum, por nada nesse mundo, aquela criança ela vai morrer filho, filha daquele pai, porque corre na veia dele o DNA do pai. E eu aprendi esses dias, talvez você já tenha ouvido falar, mas desde o dia que eu ouvi essas duas coisas, que eu quero compartilhar com vocês, o Senhor falou tanto, foi tão lindo receber isso da parte do Senhor. Tiago, projeta para mim, por favor. O nome Yahvé, que significa Deus. Todo mundo sabe? Yahvé significa Deus. Só que a palavra Yahvé no hebraico, ela não tem vogal. Ela é uma palavra constituída somente de consoantes. Então, a palavra Yahvé no hebraico é Y-H-W-H. Yahvé. E as palavras em hebraico, elas significam, elas correspondem a números. E os números correspondentes à palavra Yahvé é 10, 5, 6, 5. Anotaram? Yahvé, Y-H-W-H, 10, 5, 6, 5. No nosso DNA, existem duas hélices. E essas hélices são ligadas a uns pontos. E esses pontos passam por toda a cadeia genética. E esses pontos que estão em toda a cadeia genética são números. Quais são os números? 10, 5, 6, 5. Oh! O seu pai gravou o nome dele no seu DNA. Você pode até falar assim: não quero mais, eu não quero mais. Mas você é filho. Há o DNA, há o nome Yahvé gravado em você. E ninguém pode mudar isso sobre você. Oh, como duvidar dessa filiação? Como duvidar dessa identidade? Como duvidar dessa paternidade, amados? E não para por aí não. Outra coisa que eu aprendi
A Bíblia fala que todo ser que respira, louva ao Senhor. Todo ser que respira, louva ao Senhor. Se nós pudéssemos colocar um som no nosso diafragma, o nosso diafragma, ele emite um som. Se você pudesse colocar um aparelhinho para escutar o som do seu diafragma, quando você inspira, expira. Faz isso comigo. Inspira, expira. Se a gente pudesse colocar um aparelho, quando você inspira, e Ave, e Ave, e Ave, e Ave. Existe esse som no nosso diafragma quando você inspira, expira, inspira, expira, porque todo ser que respira, ele louva ao Senhor. Por quê? Porque dentro de você está dizendo, e Ave, e Ave. Oh! Amado, sabe por que isso? Sabe por que o nosso Criador colocou a assinatura dele, o registro dele sobre você e eu? Porque ele sabia que um dia nós poderíamos passar por uma crise de identidade. Quem eu sou? Por que eu vim nesse mundo? Eu vim para sofrer. Ele sabe que um dia a gente podia passar por isso. Então ele deixou cravado em você, nas partes mais importantes de um ser humano, no código genético e na respiração. Ele deixou para você nunca esquecer da onde você veio e para onde você tem que ir. Você é filho e ninguém pode mudar isso em você. Um dos grandes problemas nosso é não reconhecer essa identidade. É não acreditar nas palavras que o Senhor tem ao nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. É não acreditar o que Ele pensa sobre você. Nós acreditamos que Ele é poderoso, nós acreditamos que Ele é soberano, que Ele é misericórdia, nós reconhecemos a fidelidade, mas muitas vezes nós não acreditamos que somos filhos e que Ele acredita em mim. E eu estou aqui para te dizer, Ele acredita em você. Sabe quando Deus te dá um projeto? Você começa um projeto do zero, e o Senhor vai te dando capacidade, e você vai desenvolvendo até concluir aquele projeto. Quando você conclui um projeto, o que você mais pensa? Eu acredito nesse projeto. Esse projeto vai para frente. Eu acredito, eu investi tempo, eu investi qualidade, eu fiz da melhor maneira, eu fiz do melhor que eu pude. Você acredita naquilo que você constrói? Você é criatura de um Criador maravilhoso. E quando Ele te fez, Ele acreditou em você. Não importa o que está passando hoje, Ele acredita em você. Jeremias 1,5 fala, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu te escolhi. Eu te escolhi. Eu escolhi você para nascer, para cumprir um propósito. E talvez você nessa noite está se perguntando, mas como que eu encontro a minha identidade, Ana Paula? Eu ainda não consegui. Tiago, projeta para mim Colossenses 3. 1:3. Não, 3 do 1 ao 3. Colossenses 3, eu falei errado. Colossenses 3, versículo 1 ao 3. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenha os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida e agora a sua verdadeira vida está escondida em Deus.
A sua identidade está escondida em Deus. Você não precisa mais correr atrás da sua identidade. Você não precisa mais correr atrás quem eu sou, para onde eu vou. Não. Qual que é o meu propósito? Corra para Cristo. Corra para Deus. Ele tem a sua identidade. Ele sabe o seu verdadeiro propósito. Corra para Ele. Agarre aos pés do Senhor, para que Ele revele sobre você quem você é e quem você é nele. Essa tarde eu me lembrei da história de Esaú e Jacó. De Jacó. Jacó, nós temos 2 momentos cruciais com ele, da história dele. O primeiro momento, Jacó passa por Esaú. Uma falsa identidade. Ele apresenta alguém para quem ele não era. Seu pai pergunta: é você, Esaú? Sim, meu pai, sou eu. Mas na verdade era Jacó. Ali ele passa uma falsa identidade. Mas no segundo momento, Jacó encontra com um anjo, com um homem. E nessa briga, nessa luta, Jacó agarra os pés daquele anjo e fala: eu não te solto enquanto você não me abençoar. Eu não te largo enquanto você não me abençoar. E aquele homem fala assim: qual é o seu nome? E ele diz: eu sou Jacó. E aquele homem diz: a partir de agora, você será Israel. Ei, para os homens você pode ser um enganador. Para a sociedade você pode ser um usurpador. Para as pessoas da sua família lá fora você pode ser nada. Mas quando você encontra com Cristo, quando você encontra com Deus, Ele te revela quem você é. Ele fala para você: ei, você não é Jacó, você a partir de agora vai ser Israel. É minha identidade em você. É aquilo que eu te chamei para ser. Eu não te chamei para ser enganador, mas eu te chamei para ser Israel. Eu te chamei para reinar. Eu te chamei para governar. Eu te chamei para a sua geração ter o meu nome. A identidade do cristão, ela não é algo que se alcança. Ela é algo que se recebe. Você não vai alcançar a identidade do Senhor sobre você. Você vai receber dele quando você estiver nele. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Depois que você sabe da sua identidade no Senhor, já agarrou ele, já falou: não saio daqui enquanto o Senhor não me falar quem eu sou no Senhor. Eu te pergunto: você tem expressado de fato quem você é e por onde você passa? O propósito de Deus, amados, é que as pessoas reconheçam Ele em nós. Por isso a identidade dele em nós. Para que as pessoas reconheçam Ele em nós. E aí eu entro na história de Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens que fizeram com que Deus fosse reconhecido através da identidade deles. Só para rapidamente vocês lembrarem da história, apesar dela ser tão conhecida, Sadraque, Mesaque e Abednego eram 3 jovens exilados. E eles chegam ali, naquela cidade, perante aquele rei Nabucodonosor, e num estalar de dedos, uma providência do Senhor, ele deixa de ser exilados e passa a ser administradores da província do rei Nabucodonosor. Mas haviam pessoas ali que estavam incomodados com a identidade de Sadraque, Mesaque e Abednego. Haviam pessoas ali que não concordavam com o jeito que aqueles 3 jovens se comportavam. Estavam esperando apenas uma oportunidade para pegá-los. E a oportunidade veio. O rei Nabucodonosor manda construir uma estátua de ouro, de bronze, de tantas coisas. E diante daquela estátua ele faz uma festa de inauguração.
ele chama todas as autoridades daquela província, todas as pessoas, todos os nobres, todos os sábios, toda aquela gente chega para aquela solenidade. E as pessoas falam para o Nabucodonosor: ei, Nabucodonosor, se por acaso alguém não prostrar diante da sua imagem, manda jogar, faz um decreto aí e manda jogar na fornalha ardente. Nabucodonosor acata aquela ideia. Mas vocês podem ter certeza que tinha um porquê atrás dessa ideia. Então Nabucodonosor, diante daquela solenidade, ele fala: ei, está aqui a minha imagem, e quando vocês escutarem o som da harpa, do tímbano, da flauta, vocês são obrigados a prostrar e adorar diante da minha imagem. E aquele que não prostrar será lançado na fornalha de fogo ardente. E naquela solenidade mesmo, a flauta tocou, o tímpano, aqueles instrumentos todos tocaram. E todo mundo se prostra. Sadraque, Mesaque e Abednego? Não. Então aquelas pessoas chegam para Nabucodonosor e falam assim: rei, Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram não. E Nabucodonosor então chega com raiva, mas pelo fato deles serem tão importantes naquela província, Nabucodonosor dá uma chance para aqueles três. E fala assim: vem cá, é verdade que vocês não prostraram? É verdade que vocês ouviram o som e não prostraram diante da minha imagem? Eu vou pedir para tocar de novo. E eu vou dar mais uma chance para vocês prostrar e me adorar. E eu quero ver o Deus, e a Bíblia coloca o Deus em minúsculo. Eu quero ver o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego, eu imagino a plenitude que eles estavam em olhar para aquele rei e dizer assim: nós não vamos prostrar. O nosso Deus pode até não querer livrar. Ele pode me livrar da sua mão, ele pode me livrar da sua fornalha. Mas se ele não quiser, mesmo assim, eu não vou me curvar a você. Eu não vou me prostrar a outros deuses. A Bíblia fala que o semblante de Nabucodonosor mudou. Que ele ficou enfurecido, que ele ficou vermelho de raiva. Mas a Bíblia fala que o semblante, não fala do semblante de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque quando você sabe quem você é, você não muda nem a cara. Podem falar o que for de você. Podem te julgar. Podem te condenar. Podem te ameaçar. Você sabe quem você é. E o semblante daqueles três jovens não mudaram. E eles falam: não, nós não vamos prostrar. Então a Bíblia fala que, com tanta raiva que Nabucodonosor ficou, ele mandou aquecer 7 vezes mais aquela fornalha. Já era quente, agora estava super quente. E manda os soldados mais fortes daquela província para jogar aqueles três. Aí o milagre já começa aí. Aqueles homens fortes daquela província, quando eles vão jogar, detalhe, aqueles três jovens estavam amarrados, os pés estavam amarrados, estavam de chapéu, de túnica, de bata, tinha muita coisa para ser queimada ali neles. E aí eles estavam de pés e mãos atadas. A Bíblia fala que quando aqueles soldados mais fortes jogaram, lançaram aqueles três na fornalha, os soldados morreram. Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados vivos. Da porta daquela fornalha, os soldados morrem. Os três entram vivos. E aí, quando dá no outro dia, eu imagino o coração de Nabucodonosor, que ele olha, ele fala para o servo: ei, não eram 3 amarrados? Não eram 3? E eles não estavam amarrados? Mas eu estou vendo o quadro e eles estão andando naquele fogo e aquele fogo não está queimando. Nabucodonosor corre. E aquele que falou lá na frente: eu quero ver o Deus minúsculo
o Deus que vocês servem, ele chega na porta da fornalha: Sadraque, Mesaque, Abidnego, filhos do Deus Altíssimo, sai para fora! Oh! Meus amados, você pode até passar por uma fornalha, você pode ser jogado numa cova, você pode ser jogado numa prisão, num poço, num calabouço, no que for, mas se você não tocar na identidade que o Senhor colocou sobre você, Ele está com você. Ele não nega o pai que Ele é, Ele não deixa um filho na mão. E foi isso que aconteceu com aqueles três. Eles não se curvaram. E eles poderiam ter pensado: puxa, mas Nabucodonosor nos fez de exilados a administradores da província. Será que eu vou perder minha posição? Será que eu posso voltar a ser exilado ou até mesmo morto? Será que eu vou perder as minhas honras? Quando você sabe quem você é, você não muda por propostas, porque você tem um propósito de filho amado do Pai. E o Pai cuida, o Pai ama, o Pai zela e o Pai defende. Aqueles três homens não se curvaram. E a Bíblia fala que depois disso, Nabucodonosor elevou ainda mais o cargo deles. Honrou ainda mais. E ainda fez um decreto falando que se quem não adorasse o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, a família seria morta. Meus amados, não negocie a identidade de vocês por nada. Não deixa ninguém tocar na identidade de vocês. Não importa que situação você vai enfrentar, nada pode mudar aquilo que você é. Quem você é no Senhor. Deixa Ele revelar para você nessa noite a sua verdadeira identidade. Deixa Ele mostrar para você que você tem um Pai que não te abandona, que te conhece pelo seu nome, que sabe qual motivo você veio, para onde você vai e o que Ele quer de você. Deixa Ele se revelar a você nessa noite. Amém? Quero terminar com uma frase de John Marker, que diz assim: faça escolhas a cada dia para ter certeza de que sua vida expressa um compromisso com Jesus. E eu vou fazer a minha frase: faça escolhas todos os dias para ter certeza de que sua vida expressa a identidade dele em você e que os outros vejam ele em você.